morte é o nosso na pessoa de Cristo, né? Na morte de Cristo na cruz, na vitória de Cristo sobre a morte. Isto é bênção para nós. Nós vamos então, meus irmãos, seguindo, né, a nossa proposta de estudar os termos das perguntas do Catecismo Maior de Westminster. Nós vamos hoje caminhar para a finalização da pergunta 17, que é a pergunta que trata a respeito de como Deus criou o homem. Esta é uma pergunta bastante interessante, porque ela envolve muitos aspectos, né, que tem a ver com as faculdades humanas, né? Tem aspectos que envolvem a nossa constituição biológica, o fato de termos sido criados macho e fêmea, né? Envolve questões psíquicas e psicológicas, que são as questões que dizem respeito às nossas habilidades, né? Que são habilidades afetivas, a expressão das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Tem também a questão espiritual, né, propriamente dita, a questão da fé, porque também o homem foi criado macho, fêmea, foi criado com habilidades psíquicas, psicológicas, mas por trás de tudo isso o homem foi criado um ser espiritual, um ser para se relacionar com Deus, né? Então, essa pergunta ela é bastante rica. Nós poderíamos aqui fazer várias abordagens e tratar de cada um dos elementos, né, que são aqui apresentados. Como os irmãos já estão acostumados, nós estamos fazendo aqui um equilíbrio entre o que nós aprendemos no Catecismo Maior e o que nós aprendemos na Confissão de Fé. Então, quando nós estivermos na Confissão de Fé, na Escola Dominical, tratando deste mesmo aspecto, nós vamos entrar em outros detalhes que não temos entrado aqui, né? Para que não fique algo repetitivo, embora a repetição seja uma coisa boa, a memorização é uma coisa positiva, né? Mas nós não queremos também nos tornar cansativos, né? De repetir sempre as mesmas ideias. Então, por isso eu tenho equilibrado de maneira a trazer alguns detalhes mais pontuais na quinta-feira, no estudo bíblico, e detalhes um pouco mais elaborados ou um pouco mais ricos, né, de detalhes na escola bíblica dominical. Então, meus irmãos, com a graça de Deus, nós vamos hoje, né, fechar esta pergunta 17, como Deus criou o homem. Então, eu vou convidar os irmãos para que, por favor, vamos fazer juntos ali a leitura da resposta, né, para que a gente possa relembrar o que lemos e também destacar o ponto que nós trabalharemos hoje. Então, como criou Deus o homem? Vamos responder juntos? Depois de ter feito todas as mais criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, formou-o do pó e a mulher da costela do homem, dotou-os de almas viventes, racionais e imortais, fê-los conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para a cumprir, com domínio sobre as criaturas, contudo sujeitos a cair. Então, os irmãos estão percebendo que esta resposta, né, ela traz, como eu disse, muitos aspectos, questões fisiológicas e biológicas, macho e fêmea, né? Questões que dizem respeito à própria natureza antropológica do homem, ou seja, o homem feito do pó, né? O homem feito da terra, a dotação no homem de uma alma vivente, não é? O homem, ele recebeu de Deus o sopro da vida e por isso ele vive. A gente se lembra lá do texto de Paulo em Atos, né, que Paulo diz que ele nos deu respiração, vida, tudo mais, e nós nos movemos, nós respiramos, nós existimos por causa disso, por causa dessa alma vivente.
Somos seres racionais, seres que têm capacidade de elaborar ideias, né, de raciocinar, de construir ideias, juízos, argumentos. Então, discute-se muito hoje, por exemplo, se os animais eles não teriam também certas habilidades, né, de elaborar raciocínios. Então, nós sabemos que existem alguns animais. Hoje mesmo eu vi uma pesquisa muito interessante comparando o cérebro de um golfinho com o cérebro do ser humano. E o cérebro do golfinho, a dimensão é bem maior do que o cérebro humano. Isso explica, por exemplo, por que os golfinhos são considerados, do reino animal, um dos mais inteligentes, né, dos animais. Então, a massa encefálica, né, o cérebro do golfinho, ela é bem grande mesmo. Então, isso certamente faz parte desta complexidade da criação. No entanto, a palavra diz que o homem é o único que possui a capacidade de desenvolver, né? Então, embora o golfinho ele tenha uma inteligência de fato extraordinária, considerando o reino animal, como tem também os gorilas, né? Alguns dos gorilas, algumas espécies de macacos, né? São inteligentíssimos também, mas eles não são capazes de elaborar um raciocínio que seja progressivo, no sentido de desenvolver, né? As formigas, por exemplo, elas são capazes de construir verdadeiros edifícios subterrâneos, mas você nunca viu, por exemplo, uma formiga construir um elevador, né? Para facilitar a descida, né? O trajeto. Você não vê uma formiga, por exemplo, fazer um formigueiro com varanda, com mezanino, né? Ou com uma escada externa. Então, isso mostra o quê? Que mostra que os animais têm, sim, certas habilidades, porque foram criados por Deus, né? E toda a criação, ela reflete a beleza de Deus, ela reflete a inteligência do próprio Deus nela, né? Mas eles não são capazes de, como ser humano, construir progresso, desenvolver. O ser humano consegue sair de um estado para outro, né? A partir do raciocínio, a partir da sua elaboração racional, do seu progresso mental, né? Então é isso que o catecismo diz a respeito desta ideia de racionais. E somos criados também imortais, porque muito embora nós tenhamos morrido, né, no pecado, a morte é o fim da vida no sentido material, né, no sentido corpóreo, mas todos nós sabemos que pela palavra de Deus, né, a vida humana ela não se encerra com a morte física, né? Ela não terá fim. Então, aqueles que são condenados permanecerão condenados eternamente no inferno, e aqueles que forem salvos permanecerão salvos, né, em Cristo também eternamente. Então, nós somos imortais, né? Aquela ideia, portanto, lá do argumento de Sócrates, né, que todo homem é mortal, nesse sentido, ali a mortalidade tem a ver com o aspecto físico, né? E ainda assim nós poderíamos até questionar, né? Porque com a ressurreição, que a Bíblia nos garante, nem fisicamente nós somos mortais, né? Porque nós morremos, mas temporariamente até que o nosso corpo seja reunido novamente à nossa alma na ressurreição final, né? No juízo final, quando nós estaremos definitivamente com o Senhor, com os nossos corpos transformados. Então, esse ensino da imortalidade da alma é um ensino muito importante, é um ensino poderoso, é um ensino que contrasta com algumas das doutrinas de algumas seitas, como, por exemplo, o adventismo do sétimo dia, né? O adventismo do sétimo dia crê numa doutrina chamada aniquilacionismo, que é de aniquilar. Então, eles entendem que a alma, as almas não salvas, elas serão aniquiladas, elas serão exterminadas, elas morrerão, deixarão de existir. Com isso, naturalmente, não se crê no inferno, né? Porque para que existir o inferno se as almas ímpias vão morrer? Então, não há crença no inferno, não há crença na imortalidade da alma, e só isso já deve servir para nós como um alerta
para algumas destas ideias, né, destas seitas. Diz o catecismo também que Deus nos fez conforme a sua própria imagem. E o catecismo ele detalha, pelo menos em 3 aspectos, o que significa ter a imagem de Deus, né? Ele diz ali, em conhecimento. Então, Deus ele é perfeito em tudo aquilo que ele conhece, e ele transmitiu ao homem a capacidade também de conhecer. Por isso que há uma discussão muito interessante, irmãos, quanto ao conhecimento, né? Nós temos que instruir os nossos jovens, as nossas crianças, os adolescentes, para que conheçam. Estudar é bíblico. Estudar é bíblico. Inclusive, eu até penso que nós poderíamos incentivar até mesmo os nossos irmãos mais velhos, que talvez não sejam alfabetizados, a que se esforcem, né, para que alcancem esta alfabetização. Eu me lembro que lá em Montes Claros, certa vez, nós chegamos a criar um projeto assim. Na igreja havia alguns irmãos, né, que tinham dificuldades com relação a isso, a alfabetização, e foi criado um programa para que esses irmãos pudessem ser alfabetizados. E foi tão emocionante porque uma das irmãs, que já eram idosas, ela se inscreveu no programa. E os irmãos não fazem ideia de como foi emocionante para ela e para todos nós que acompanhamos o processo, ela ler um versículo bíblico. Então essa foi a apresentação, né, a coroação do curso ali. Ela foi lá na frente, abriu a Bíblia e leu o texto, né? O que para algumas pessoas é algo, digamos, fácil, né? Mas às vezes há irmãos que não tiveram oportunidade, né? Na vida não tiveram oportunidade. E isso é interessante porque Deus dá ao ser humano esta capacidade de conhecer. Então, o conhecimento, a busca pelo conhecimento, né? Você ler bons livros, você assistir a boas palestras, você se enriquecer com conhecimento, isso é bênção de Deus, né? Bênção de Deus. Então, nós devemos nos alegrar quando nós temos na igreja, por exemplo, irmãos que se dedicam, né, às suas áreas de estudo, irmãos que despertam interesse para conhecer mais, não só da palavra de Deus, mas de tudo o que diz respeito à criação, porque a criação ela é divina, né? Então, quando nós conhecemos a criação, nós também estamos nos aproximando de Deus, porque a criação revela Deus, os céus proclamam a glória de Deus. Então, irmãos que se dedicam, por exemplo, a estudar, né, a respeito de questões que dizem respeito ao ser humano, dizem respeito à criação, que coisa maravilhosa é isso, né? Então, a gente tem que incentivar esses irmãos a continuarem estudando, a produzirem, a motivarem outras pessoas para fazer isso, porque tudo que nós conhecemos faz parte desta bênção de termos sido criados à imagem de Deus, né? Tudo. Então, o irmão Edson, por exemplo, está ali com o seu aparelhinho, que eu não sei o nome, porque eu não estudei como ele estudou. Então, os meus cursos não... Se eu tiver que jogar um cloro numa piscina, é bem capaz de eu matar alguém, porque eu não sei, não faço nem ideia de quanto que... Mas o seu Edson sabe, ele estudou aquilo, não é? O irmão Vianel, quando vai medir lá o armário, né, seu Vianel? Medir o canto, se depender de mim, eu vou ficar horas... Até para pôr o armário lá, né, Renato? Como é que é lá? O painel, né? Então, quer dizer, são coisas que, veja, tudo isso é estudo, tudo isso é conhecimento, né? Então, Deus nos faz de uma maneira tão grandiosa, irmãos, tão maravilhosa, que nós somos capazes de conhecer as coisas, os mínimos detalhes, que às vezes nós não valorizamos, né? Achamos, às vezes, que o conhecimento que vale é só o conhecimento do diploma, só o conhecimento da universidade, quando, na verdade, nós temos irmãos e irmãs que talvez não tiveram essa oportunidade, mas que conhecem as coisas da vida muito melhor do que muito doutor que está por aí, né, nos seus gabinetes,
Tudo bem que eles podem até ganhar muito dinheiro, mas talvez não tenham o conhecimento que o irmão tem na prática, né? Ali fazendo o seu trabalho. E isso é maravilhoso, porque Deus nos dá essa capacidade, né, de conhecimento. Depois ele diz aí, retidão, né? Retidão. A retidão na Bíblia significa um caminho justo, um caminho aplanado, um caminho reto, né? No sentido de que Deus ele coloca o homem, ele criou o homem de maneira que o homem possa agir de maneira ajustada, de maneira reta, de maneira aceitável, tanto do ponto de vista de Deus quanto do ponto de vista da sociedade. Por isso que a gente tem, por exemplo, mesmo nos ímpios, a gente tem pessoas que são pessoas boas, pessoas que querem o bem, pessoas que desejam, por exemplo, uma sociedade melhor, né? O que é isso? Isso é fruto da retidão que Deus plantou no coração do homem. Porque o pecado, mesmo tendo destruído a relação do homem com Deus, ele manteve no homem estas características da imagem, distorcidas, é verdade, mas o homem ainda tem a imagem de Deus, né? Por pior que seja a pessoa, no sentido comportamental dela, né? Na maneira como ela se mostra socialmente, ela é ainda a imagem de Deus. Então a retidão, esse desejo de fazer o que é bom, essa ansiedade por justiça. Então você vê pessoas de várias religiões que se organizam, por exemplo, para lutar por justiça, né? Acontece um crime famoso, aí você tem gente de tudo quanto é religião, não é só cristãos, tem muita gente. Por quê? Porque o ser humano é criado à imagem de Deus, ele tem essa retidão nele. Então o ser humano, por mais que ele seja ímpio, um ateu, ele seja alguém que contra Deus, inclusive, ele vai buscar lá no fundo esta imagem criacional e ele vai reagir como sendo a imagem de Deus, né? E é por isso que Deus considera esta atitude agravante, porque Deus dá ao homem estas habilidades e, em vez de o homem reconhecer que Deus é o doador dessas habilidades, ele despreza o Deus doador dessas habilidades e ele então peca ainda mais contra o Senhor, né? Como eu disse certa vez aqui, é como aquele filho que recebe tudo do pai, recebe a herança do pai, vai lá e joga tudo fora, né? Como foi o caso do filho pródigo que nós conhecemos. Então, conhecimento, retidão e santidade. O homem foi criado santo, né? Nós sabemos que depois do pecado, esta santidade ela foi quebrada, ela foi rompida. Mas originalmente, antes da queda, o homem foi criado santo. Isso significa dizer que Deus fez do homem um ser diferente, um ser num estado diferente de toda a criação. O homem peca, ele rompe com esta santidade, por isso ele se separa de Deus, né? Ou seja, ele é colocado noutro lugar, ele é posto noutro lugar, exatamente pelo fato de que ele se separa de Deus, ele é expulso da presença de Deus por causa do pecado. E outra informação muito relevante, irmãos, que está no finalzinho aí, tendo a lei de Deus escrita em seus corações. Essa expressão ela é muitíssimo importante para todos nós, porque esta expressão que está fundamentada especialmente na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15, esta expressão, tendo a lei de Deus gravada nos seus corações, escrita nos seus corações, rompe com uma mentira que algumas religiões nos contam, que é a mentira da neutralidade espiritual. A ideia de que o homem ele nasce bom. E por ele nascer bom, ele pode por si mesmo buscar a Deus, alcançar a Deus, ele pode por si mesmo escolher entre seguir a Deus ou não. Não é isto que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que Deus criou o homem bom, reto, santo,
Mas o homem caiu, e uma vez tomado pelo pecado, ele se afastou, ele foi expulso da presença de Deus, ele se tornou, portanto, inimigo de Deus. Mas observe, a lei de Deus, ela está gravada no coração do homem, porque ele é imagem e semelhança. E essa é a razão pela qual, então, os seres humanos vivem uma vida de contradição, de incoerência. O ser humano, ele quer fazer o que é certo, mas ele não faz o que é certo, porque o seu coração o inclina para o que é mal, para o que é pecaminoso. E ele sabe disso. Então, essas tentativas todas que a gente tem por aí, de resolver o problema do homem por um caminho que não seja o caminho do Evangelho, todas elas são formas de o homem demonstrar que a lei de Deus está gravada no seu coração. Em outras palavras, o homem precisa de Deus, ele não vive sem Deus, e ele quer encontrar Deus. O problema é que ele faz isso de maneira pecaminosa. E aí ele estabelece religiões, estabelece teorias filosóficas, estabelece tudo que ele puder fazer para tentar explicar esse fenômeno religioso do homem, da relação do homem com Deus. Mas ele não vai explicar. Então ele se torna uma pessoa incoerente. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, um exemplo, tentar, né, ser claro. O homem nasce homem, a pessoa nasce homem, macho, sexo masculino. Ele é isso. Nós acabamos de ver ali, Deus criou o macho. Biologicamente ele é homem, fisiologicamente ele é homem, certo? Se você olha, você vai ver um homem. Se você tirar a sua roupa, você vai ver um homem. Se você fizer um exame interno, você vai ver um homem. Você vai ver que ele não tem útero, ele tem próstata. Biologicamente, portanto, ele é constituído macho. Mas, em algum momento da vida, ele resolve dizer que, por conta de N situações, que não é o caso aqui, ele resolve dizer que ele tem um conflito consigo mesmo. E ele, embora tenha um corpo de homem, ele não se veja como homem, ele se vê como mulher. Ele tem uma alma feminina, ele tem um espírito feminino, ele não gosta de mulher, ele gosta de outro homem. Então ele demonstra no seu coração, no seu desejo interno, uma outra forma de demonstrar sua sexualidade. E aí o que ele faz? Bom, se ele é um crente, ele vai entender que ele foi criado homem, macho. E mesmo tendo inclinações para esta outra tendência, de, por exemplo, desejar um outro homem, de, por exemplo, se sentir feminino, ele vai entender que, tendo Deus criado homem macho, algum problema ele tem e ele precisa resolver. E ele vai entender que isso é um pecado do seu coração, um pecado interno, e ele vai precisar trabalhar isso. Significa dizer que ele vai, um dia da vida, dizer, não, agora eu sou homem mesmo, com H, vou casar com... Não, às vezes pode ser que ele lute contra isso a vida inteira. Pode ser que ele lute contra isso a vida inteira. Pode ser que ele tenha tentações nessa área. Pode. E ele vai lutar contra isso como nós lutamos contra outros pecados. Contra outros pecados. Há pessoas, por exemplo, que têm inclinações para a bebida e precisam lutar contra isso. Há pessoas que têm inclinações para o sexo. Elas têm que lutar contra isso. Há pessoas que têm inclinação para o poder. Elas têm que lutar contra isso. Pessoas que têm inclinação para o dinheiro. Elas têm que lutar. Ou seja,
ele precisa lutar contra esse pecado. E às vezes ele vai lutar contra esse pecado de forma insistente. E Deus vai dar graça para que ele possa vencer isso. Deus vai dar graça a ele. Deus vai dar graça. Ele vai sofrer, ele vai orar, ele vai pedir perdão a Deus. Talvez ele caia em pecado, talvez precise ser amparado, talvez precise ser até disciplinado, se for o caso. Mas ele vai lutar contra isso, se ele for crente. Se ele não for crente, o que ele vai fazer? Ele vai tentar combinar dois modelos que são antagônicos. Dois modelos que não se encaixam. Sabe aquele brinquedo de criança que tem um caminhãozinho assim, uma caixinha, alguma coisa, que tem as formas geométricas? Então tem um círculo, um triângulo, um quadradinho, e aí a criança tem que colocar a pecinha, não é? Se ela coloca o triângulo no círculo, não vai entrar, né? Então ela fica forçando assim, ó, né? O Dedé mesmo fica tentando colocar, mas ele percebe que não entra, né? Não entra. Aí tem hora que ele apela e abre a traseira do caminhãozinho e põe por dentro, né? Por quê? É mais ou menos isso. É como se o caminhãozinho fosse a criação e as pecinhas fossem a nossa natureza. O que o crente faz? Ele olha o caminhãozinho, vê a estrutura divina e encaixa sua vida na estrutura divina. O ímpio não. Ele pega uma peça diferente e quer encaixar a peça diferente na estrutura divina. Só que não vai. Não vai. Para entrar, ele tem que estrangular a pecinha, ele tem que quebrar a pecinha. E é isso que acontece com a vida das pessoas. Ela quer lutar, ela quer espremer sua escolha dentro de uma estrutura que não cabe. Então ela é uma pessoa geralmente infeliz, geralmente é uma pessoa que finge ser uma pessoa livre, mas não é. Ela é escrava dos seus próprios desejos. Ela não consegue se libertar dentro daquela estrutura, porque ela não se encaixa ali. E aí ela precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda. Ela precisa... E aí o que acontece? Geralmente ela vai buscar uma ajuda externa, porque ela não conhece a palavra de Deus, né? E nesse campo talvez a Vivi até seja uma parceira minha aqui, porque talvez por não conhecer a palavra de Deus, a pessoa vá a um psicanalista, vá a um psicólogo, por exemplo. E se for um psicólogo não cristão, se for um psiquiatra não cristão, se for um psicanalista não cristão, o que ele vai fazer? O que vocês acham que ele vai fazer? Ele vai enfiar na cabeça dessa pessoa teorias não cristãs, porque é o que eles aprendem, é o que eles defendem. E isso vai resolver o problema da pessoa? Não vai. Talvez resolva do ponto de vista social ali, aparentemente, mas não vai resolver o problema do coração. Se é um cristão, aí a coisa muda, porque a visão de mundo cristã ela vai moldar, e aí aquela pecinha que talvez as ciências, né, de todas as áreas molde, forge ali de acordo com o ser humano, ela é ajustada, ela é, né, para caber na estrutura divina. Aí sim, a pessoa pode ser ajudada de verdade a perceber que o grande problema dela não é só um problema psicológico, não é só um problema psiquiátrico, não é só um problema de terapia, né, psicoterapêutico, mas é um problema do coração. O problema dela é Cristo, é a ausência de Cristo no coração. E aí, para ela entender isso, nós precisamos dizer isso para ela. E, obviamente, deixar que o Espírito Santo de Cristo, né, quando eu digo deixar, não que nós temos poder de não deixar, mas deixar no sentido de confiar que é o Espírito de Cristo que faz essa transformação na vida da pessoa, pelos instrumentos que nós temos. Não é assim? Deveria ser assim. Nós devemos confiar que Deus,
Ele de fato criou o ser humano e colocou a lei de Deus no coração. Então, meus irmãos, eu vou resumir aqui tudo que eu disse nessa parte com a seguinte frase: toda pessoa que você encontra todos os dias, na rua, na padaria, no seu trabalho, essa pessoa que você encontrou, com quem você conversou, tem a lei de Deus escrita no coração. O nosso grande problema é nós perdemos a oportunidade. Quando eu falo nós, estou falando nós mesmos, porque eu também me incluo. Não estou jogando a culpa nos irmãos, não. Eu faço parte desse mundo aí, né? Nós perdemos a oportunidade maravilhosa que Deus nos dá de encontrarmos exatamente essa ponte no coração da pessoa. Se ela foi criada à imagem e semelhança de Deus e a lei de Deus está gravada no coração dela, no fundo, lá no fundinho do coração, existe sabe o novelo? Novelo, aqueles, né, novelo de barbante, né? Você vai tirar, novelo, como é que é? Lã. Tá vendo? Nem isso eu sei. O que você faz? Eu já tentei fazer isso, não deu muito certo. Você pega lá no meio, né? Tem um lugarzinho lá, você puxa para você achar o fiozinho, né, dona Helena? Puxa ali, ó. É mais ou menos isso. A pregação do Evangelho é isso aí. O coração do indivíduo não está bonitinho igual a gente compra o novelo. Está todo emaranhado, né? É uma bola de pelo. E aí você tem que encontrar dentro daquela bagunça toda esse fiozinho que você vai puxar e vai vir o problema todo, né? Mas é possível. Por que é possível? Porque a lei de Deus está gravada no coração. Por isso que eu estou insistindo, gastei tempo nessa frase, porque ela determina, irmãos, a maneira como nós vemos as pessoas. Qualquer pessoa que você olhar na rua aí, ela tem a lei de Deus no coração dela. Só que ela rejeita. E aí ela tenta viver sua vida independente da lei de Deus. Ela tenta viver sua vida fora da lei de Deus. E aí é a pecinha que não se encaixa dentro da estrutura, né, do quebra-cabeça ali. Bom, depois ele diz assim, poder para cumprir, porque Adão foi criado assim, né, com poder para cumprir a lei de Deus. Ele podia não pecar, né? Nós não podemos. Depois da queda. Depois da queda, o homem não tinha o poder de escolha. Ele não podia não pecar, ele ia pecar. Hoje, regenerados que somos, nós podemos não pecar. Que é o que Paulo explica em Romanos 6. Os irmãos depois leem em casa. Romanos 6, Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e por isso o pecado que residia em nós, ele pode ser vencido pelo poder da graça. Então ele diz lá assim, você não é mais obrigado a pecar. Você pode resistir ao pecado, né? Deus nos deu pela graça o poder para não pecar. Por que nós pecamos ainda? Nós pecamos ainda porque, embora Deus tenha nos dado todo o poder para não pecar, o nosso coração é enganoso, né? E na luta contra o pecado, diz o escritor aos Hebreus, nós não temos resistido ainda até ao sangue. Então você tenta, se esforça, mas uma hora o seu pensamento te faz pecar, o seu olhar te faz pecar, né? Suas mãos te fazem pecar, suas palavras te fazem pecar, né? Então não tem jeito. Nós lutamos, mas uma hora você peca, né? Você pode começar seu dia dizendo assim, ó, Senhor, hoje eu não vou pecar. E aí você pode ficar quietinho, parado, não precisa nem sair de casa. Aí daqui a pouco você lembra do irmão que falou um negócio com você, você já lembra aquilo, já fica com raiva dele. Ou então, pecou, né? Não precisa nem mexer, você pode ficar quietinho. Até no sonho, né? A gente peca até sonhando. Os irmãos já pecaram sonhando? Eu peco sonhando. Tem hora que no sonho eu brigo com as pessoas, sonhando. Teve um dia que eu dei um chute em Fernandinha, que coitada, ela só não machucou porque a posição que ela estava foi favorável para não machucar, não foi?
Eu dei um chute mesmo, eu sonhei que tinha um ladrão entrando lá em casa, e aí esse ladrão entrou em luta corporal, e eu comecei a bater nesse ladrão e chutei Fernandinha, né? Outro dia eu imitei um macaco, porque eu estava imitando um macaco com o Dedé, aí a mesma cena, tinha uma pessoa invadindo a casa, e eu tive a brilhante ideia, subir no muro e imitar um macaco, porque ele teria medo do macaco, sairia correndo, né? Aí tá eu lá imitando o macaco, Fernandinho me dá uma cotovelada assim, isso aí é umas 3 da manhã. O que foi, meu bem? O que você está passando mal? Eu falei, não, o que aconteceu? Você está imitando um macaco. Já pensou? Olha para vocês verem. Então a gente peca até no sonho, né? Até no sonho você peca, porque o coração é enganoso, e é mesmo. Com domínio sobre as criaturas. Deus nos criou, irmãos, com domínio sobre a criação. Louvado seja Deus por isso, né? Nós podemos dominar a criação. Por isso que nós podemos fazer cultura, plantar, podemos cultivar o solo, não é? Podemos ter uma ecologia cristã, podemos cuidar da nossa cidade. Que bom seria, né, meus irmãos, se uma cidade, ao menos na sua grande maioria, fosse de cristãos, com um prefeito cristão, não é? Nós teríamos cidades limpas, cidades sustentáveis, né? Não teria desperdício de alimento, de água, não é? Porque esse é o ideal, é cuidar da criação, cuidar dos rios, não poluir os rios. Então tudo isso que a gente vive por aí nas grandes cidades, principalmente, é culpa do pecado, né? Os rios poluídos, enchentes, alagamentos, tudo isso é culpa do pecado, é o homem não cuidando bem daquilo que Deus deu para ele cuidar. Se você cuida bem de sua casa, você não vai ter problema na sua casa. Se tiver um problema pontual, você vai lá e resolve. Mas se você despreza a sua casa, né? Se você deixa a sua casa para lá, ela vai cair nos pedaços. Chega uma hora que você não consegue nem morar nela, né? A mesma coisa é a nossa postura em relação à criação. Deus nos fez dominar. Contudo, diz o texto, sujeitos a cair. E de fato, nós caímos em Adão, e a queda, né, nos trouxe então a esse estado de pecado. Mas o fato de termos sido criados por Deus, veja que todo o texto anterior, ele não é negado pelo fato da queda, tudo aquilo permanece. Como eu já expliquei aos irmãos, nós continuamos imagem e semelhança de Deus, nós continuamos macho e fêmea, continuamos dotados de almas viventes, somos seres racionais, somos imortais, tudo aquilo lá permanece. Então a queda, ela nos afastou espiritualmente de Deus, ela nos rompeu o relacionamento, mas nós não perdemos a imagem. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, com a lei de Deus gravada no coração, com a capacidade de cumprir, desde que sejamos regenerados pela graça em Cristo, né? E com domínio sobre a criatura. Tudo isso o ser humano continua a exercer. Então, meus irmãos, eu fiz aqui este breve resumo, né, para que a gente possa, então, finalizar esta pergunta. E eu queria só retomar aqui brevemente, farei isso em 5 minutos, 10 minutos no máximo, retomar aqueles termos bíblicos que a Bíblia utiliza, né, para se referir ao homem. Nós já vimos alguns. A palavra fôlego, nós vimos, representa esta vida biológica do ser humano, é o sopro, né, que a Bíblia trata como transitoriedade, fragilidade, né, é o sopro da vida, o fôlego de vida. Quando uma pessoa morre, o fôlego sai, né, ela deixa de respirar. Vimos a palavra alma, que representa, né, são vários os sentidos nós tratamos aqui, mas basicamente ela representa esta vida que está no ser humano, que nós chamamos de psique, é a alma, né? Aquilo que nos alimenta enquanto seres que pensamos, seres que sentimos, seres de emoções, seres de afetos. Isso diz respeito à nossa alma. Nós vimos, inclusive, alguns textos, né, bíblicos que tratam disso. Vimos também a palavra espírito, que, nesse caso, né,
tem uma proximidade com a palavra alma, mas nós vimos que ele se refere mais à força interior do indivíduo. E com isso, obviamente, nós não estamos fazendo aqui aquela tricotomia, né, de alma, espírito e corpo. Não, eu só estou mostrando palavras que são utilizadas na Bíblia para se referir ao ser humano como um todo, né? Então, todas essas palavras aqui, elas apontam um aspecto do ser humano. Às vezes elas são equivalentes, são similares, são próximas, e às vezes não, depende do texto, né? Mas elas aparecem se referindo à humanidade. Então, por exemplo, espírito aparece se referindo exatamente a essa força interior que há no homem, os sentimentos, né? O chamado espírito humano, essa força interior que nós temos. E vimos também, no último estudo, e paramos aqui, a palavra coração. E aí eu disse aos irmãos que a palavra coração é, sem dúvida, a palavra mais rica da Bíblia para se referir ao ser humano, porque coração na Bíblia é a sede de todos os nossos desejos, toda a nossa racionalidade, é onde está o que promove a nossa vida, né? Provérbios lá, Salomão diz que de lá procedem as fontes da vida, e Jesus disse que de lá procedem os maus desígnios, né? Os pecados. Quando o reverendo Leorges esteve aqui, ano passado, os irmãos se lembram, ele até projetou muito bem ali, né, aquela ideia do lev, né, que é a palavra hebraica, coração. Então dali ele puxava aquilo que representa o interior do ser humano, né? Coração. Mas também a palavra de Deus tem outras palavras, outros verbetes, outros termos, e eu vou rapidamente citar aqui para os irmãos. Existe a palavra utilizada, né, curiosamente, a palavra rins, os rins, né? Porque naquela época eles entendiam que os rins, e até hoje é assim, né? Os rins, quando alguém está, por exemplo, no hospital, você fala assim, parou de funcionar, né? Os rins pararam de funcionar, você já fica cismado, porque os rins são vitais, né? São órgãos também tão complexos quanto outros, quanto o coração, por exemplo, né? E a palavra kiliá, no hebraico, que é a palavra rins, ela tem o sentido de entranhas. Então, quando o texto fala, por exemplo, na poesia hebraica, assim, das minhas entranhas, literalmente quer dizer dos rins, né? Daquilo que está na cavidade abdominal, né? Que me dá vida, que me dá prazer. E quase sempre se refere àqueles pensamentos mais íntimos do ser humano. Então, essa também é uma palavra utilizada. Só para os irmãos não ficarem apenas no ouvir, né? Vamos abrir aqui, por exemplo, Apocalipse 2, versículo 23. Apocalipse 2, 23. Apocalipse 2, 23. Vamos ver aí, vamos ler juntos? Matarei, vamos lá? Apocalipse 2, 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Aí onde está a palavra coração, no grego está a palavra nefros, que é de onde vem nefrologia, né? Nefrologia se refere ao estudo dos rins, né? Então, nefros, que é o coração aí no caso, são as entranhas, são os rins, né? Isso, o texto quer dizer aqui, Deus conhece os pensamentos íntimos. Então, Ele é aquele que sonda os pensamentos mais íntimos, as entranhas, aquele lugar que, né, aqueles cálculos renais que são microscópicos, né, aquela areinha, né, que quem tem crise renal aí sabe, né, aquela areinha que só de mexer um pouquinho já cria um problema grave. Então é isso, o coração ali, a entranha, né? O outro termo que é muito rico também na Bíblia é o termo mente, que aliás aparece aqui, né? Mentes, que é o termo nous, escreve nous, né, no grego, que significa também algumas vezes a Bíblia traduz também a palavra coração, né? Também. E geralmente ela indica
não um simples intelecto, né? Porque geralmente, quando a gente fala mente na nossa sociedade contemporânea, a gente sempre relaciona mente com intelecto, né? Mente com intelecto e coração com emoção, né? Geralmente é isso. Só que a Bíblia não faz isso. A Bíblia não separa razão e emoção. Esse, aliás, aí é um assunto para um outro dia. Quando eu for falar sobre culto, né? Se Deus permitir, falar sobre culto, nós vamos entrar nisso. Porque há uma confusão muito grande que as pessoas fazem das emoções que são possíveis no culto a Deus. E a gente acha, infelizmente por causa do neopentecostalismo, né, principalmente, a gente acha que as emoções devem ser proibidas, devem ser tolhidas, devem ser eliminadas do culto, né? E aí fica aquela piada que nós presbiterianos às vezes atraímos sobre nós, de que somos sorveterianos, né? Nós somos frios, aquele culto frio, né? Aquela coisa cabeça, aquela coisa mental, né? Como se o presbiteriano fosse uma pessoa só racional, né? Mas a Bíblia não faz essa divisão. A Bíblia mostra que mente aqui não é racionalidade pura. Mente aqui significa a capacidade que nós temos, dada por Deus, de refletir sobre a nossa vida. Tem mais a ver com reflexão, com coerência, com a capacidade, a sabedoria, a inteligência lá de Provérbios, de alguém julgar se aquela prática é boa ou ruim. Então tem mais a ver, e aí vamos lá no texto clássico, né? Que eu acho que alguns irmãos devem inclusive ter se lembrado aí, que é o texto de Romanos 12. Romanos 12 aparece exatamente esta expressão, a expressão nous, né? Do grego aí, que é a palavra mente. Romanos 12, 1 e 2. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, veja que Paulo está falando aqui sobre transformação e sobre experiência, para que experimenteis. A experiência, irmãos, tem a ver com sensação. Como é que você experimenta o calor, por exemplo? Como é que você experimenta que uma coisa está quente ou não? Você leva a mão, não leva? Ou se aproxima, o café está quente, você vai olhar, você não vai, pela racionalidade, você não vai, você tem que experimentar, você tem que ter contato, os seus sentidos precisam trabalhar, não é? Então, Paulo está falando aqui o seguinte, que o culto a Deus, ele é um culto coerente. A palavra racional aqui é a palavra logikon, que é a palavra coerente. O que Paulo está dizendo o culto a Deus não pode ser um culto feito assim, sem lógica, um culto bagunçado, um culto que não tem ordem, que não tem sentido. Aí cada um fala uma coisa, Dona Beth levanta e canta um hino, aí todo mundo para escutar a Dona Beth, daqui a pouco Dona Beth acaba e seu Gessi ora, e aí seu Vianel fala, eu tenho uma palavra de Deus, aí ele vem aqui na frente e prega. Não, Paulo está falando que isso não tem que existir. Paulo está falando, não, gente, Deus é um Deus de ordem. Deus deu os dons para que os dons sejam somados e vocês, no uso da sabedoria, da prudência, vocês organizem o culto. Tudo seja feito com ordem e decência. Então vai ter hora para um cantar, vai ter hora para o outro orar, vai ter hora para um pregar. As coisas são ordeiras. Paulo fala lá em Coríntios, não é porque você fala em língua que você vai levantar toda hora e ficar falando em língua. Para que você vai falar em língua se as pessoas não te entendem? Tem que ter ordem no culto. Tem que ter ordem, você tem que saber o porquê você está fazendo. Ah, não, pastor, mas é porque antigamente tinha isso, tinha aquilo. Sim, meu irmão, mas para quê? E qual o sentido disso do culto? Existe uma razão disso existir dentro do culto? Deus quer que assim seja mesmo? Nós vamos falar sobre isso quando falarmos sobre culto, mas eu só estou tocando aqui para os irmãos entenderem que racionalidade aqui não é uma coisa só de racionalismo.
aquela coisa fria, que você não experimenta, que você não tem sensações. Não, o culto, irmãos, deve ser um culto experimental também. A verdade de Deus deve ser tão impactante que a gente deveria realmente nos emocionar, chorar com a pregação da palavra no coração, com o impacto da verdade de Deus. Nós deveríamos nos emocionar, sair daqui todo mundo assim na hora do cafezinho, sabe, um abraçando o outro, chorando: meu irmão, eu sou pecador mesmo, ora por mim, me ajuda. Essa emoção, a gente tinha que ter isso pela palavra, entendeu? Não aquela emoção produzida, que as pessoas fazem, jogando luz e tal, fazendo, né, mantras musicais. Não, a experiência da palavra, a mente transformada, é isso que Paulo está falando. Quando minha mente ela é transformada e eu me olho no espelho da palavra, eu digo: meu Deus, Isaías, né? Quem sou eu, Senhor, para estar na tua presença? É isso, esse é o culto que Deus quer. É um culto que a gente se agarra aos bancos com medo de cair no inferno. Eu estou usando aqui o Jonathan Edwards, né, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Os biógrafos falam que o pessoal agarrou na pilastra, assim, com medo de cair, porque ele falou que, na pregação, ele falou que as chamas do inferno estavam embaixo deles ali, e o piso era tão fino que se eles pesassem um pouquinho, ia rachar e eles iam cair no inferno. Aí o pessoal grudou na pilastra, uns penduraram. E aí ele até pediu: irmãos, calma aí, pode ficar tranquilo, não precisa dessa choradeira. O pessoal começou a chorar, uns gritando, né? Porque foi uma época de grande avivamento, então tinha essas emoções muito afloradas, né? Mas é isso, em tese é isso. A mente ela deve trabalhar para que as minhas emoções se manifestem a partir de uma verdade bíblica. Eu costumo usar, por exemplo, o caso do filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo. Eu lembro que quando saiu, as pessoas foram ao cinema e aí todo mundo postando na rede social que o filme tinha sido bonito demais, que tinha chorado do início ao fim. E eu pensei: gente, praticamente todo domingo a pessoa ouve a pregação da palavra e Jesus morrendo ali na cruz. Precisou o Mel Gibson ir lá e encenar o negócio para a pessoa se emocionar? Cadê a emoção pela palavra? Nós estamos lendo aqui que Jesus morreu por nós, Jesus foi na cruz, Jesus... Não, mas a gente chora por um filme, né? Porque o filme ele tem um poder de quê? De afetar os nossos sentidos, os nossos olhos, o som, tal, a comoção das pessoas, né? Então veja, é isso que Paulo está falando. As emoções são permitidas, desde que elas sejam coerentes com a verdade que você professa. E para concluir, irmãos, mais 3 palavrinhas aqui, 3 palavrinhas só, né? A palavra carne, que significa quase sempre na Bíblia fraqueza. Então, é aquela ideia mesmo de que a carne milita contra o espírito, né? Ou seja, a nossa fraqueza, carne aqui no sentido de fraqueza, de pecaminosidade, de fragilidade. A palavra osso, a gente se lembra, não está aqui no resumo do pastor Joel Bick, mas eu me lembrei do vale de ossos secos, né, lá de Ezequiel, né? Os ossos representam o quê? Representam essa matéria dura do nosso corpo, né? O esqueleto, mas também pode representar uma pessoa, né? Pode representar, no caso ali de Ezequiel, por exemplo, o próprio agir de Deus para a conversão. Os ossos começaram a bater uns nos outros, né? A visão que ele teve, Ezequiel 37, né? E produziu vida. E por último, a palavra corpo, que é o grego soma, por isso somático, né? As doenças psicossomáticas, né? Ou seja, doenças que são psíquicas, mas que afetam o corpo. Então a pessoa tem uma ansiedade, mas ela sente muita dor no corpo, por exemplo, né? Uma coisa interfere na outra. E a palavra corpo, ela se refere biblicamente quase sempre à pessoa toda, né? Então quando você fala o corpo seja entregue a Satanás, por exemplo, que é o caso que Paulo fala lá de Alexandre e Mineu, né? Ali Paulo está querendo dizer não o corpo só, né? Você vai matar o Alexandre e mandar só o corpo, né? Tirar a alma, não. O corpo ali é todo, né? Ou seja, a integralidade, o ser humano, né?
Então, meus irmãos, qual é o objetivo de nós trazermos aqui para os irmãos estas palavras ou, né, estas expressões todas, para a gente fechar esse estudo? É exatamente para os irmãos perceberem que, tendo Deus nos criado com toda esta complexidade, torna-se inviável qualquer ciência humana tentar descrever quem é o homem. Torna-se inviável. Por isso que nós temos a sociologia, nós temos a antropologia, nós temos a psicologia, nós temos várias GIAs, né? Que são aqueles estudos a respeito do homem, a biologia, a anatomia, a fisiologia. Quer dizer, são áreas dos estudos humanos que tentam desvendar esse mistério de quem é o homem, certo? E o grande problema é que essas áreas, às vezes, quando elas não comunicam com as Escrituras, elas reduzem o homem à sua própria análise. Então, foi o que eu disse aqui. Um psicólogo não cristão, por exemplo, o que ele vai tender a fazer? Ele vai tender a reduzir o homem àquela teoria que ele segue ali. E aí o homem para ele vai ser aquilo ali, aquela caixinha que ele escolheu para colocar o homem. Do mesmo modo, um sociólogo que também escolhe ali a sua teoria e ele vai dizer, não, o homem para mim é isso aqui, né? Como Freud fez, como outros tantos teóricos fizeram, de pegar o ser humano e dizer, não, o problema do ser humano é esse, o problema do ser humano é aquilo, o problema do ser humano é... Essa visão recortada do ser humano é aquele exemplo que eu dei lá para os irmãos, é a tentativa de colocar uma pecinha triangular num buraquinho redondo. Vai forçar, vai forçar, vai forçar, e só vai entrar se você espremer e fizer algum tipo de alteração. A antropologia cristã, não. A antropologia cristã, ela diz quem nós somos de verdade. Quem é o homem de verdade? Quem é o homem? O homem é um ser criado por Deus, macho e fêmea, formado do pó, dotado de alma vivente, racional, imortal, criado à imagem de Deus, com conhecimento, com retidão, com santidade, tem a lei de Deus no seu coração, tem poder para cumprir essa lei, e ele deve dominar a criação. Esse é o homem. Esse é o homem que nós devemos crer. Tudo que estiver fora disso aí, está errado. Não é bíblico. É simples assim. E por isso que as teorias, elas precisam ser lidas à luz da palavra de Deus, né? Precisam ser lidas à luz da palavra de Deus, porque senão nós vamos enveredar para, como eu disse, né, outras respostas que vão falsificar quem é o homem de verdade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que a gente possa, à medida que formos conhecendo, né, a nós mesmos, nós possamos ver em nós estas verdades, né? Você é um ser daquele jeito ali. Os homens que estão aqui são homens. E se você é homem, macho, Deus te fez com funções específicas, com habilidades específicas. Se você é mulher, fêmea, Deus te fez com funções específicas, habilidades específicas, e assim por diante. Quando nós nos vemos, né, dentro da criação, tudo muda. A nossa vida faz sentido. Porque eu não sirvo mais a mim mesmo. Eu não tento me explicar a partir de mim. Eu me explico a partir de Deus. Quem eu sou? Eu sou um pecador. Salvo pela graça, regenerado. Mas sou um pecador. A Bíblia diz que eu sou um pecador. Então, se eu vou me casar com uma pessoa, eu tenho que saber que ela é pecadora também. Porque se eu não souber, se eu achar que ela não é, o casamento não vai dar certo. Porque se eu acho que eu tenho razão, se eu acho que ela não tem razão, ou o contrário, não, eu tenho que saber que nós somos seres pecadores, precisamos da graça de Deus. Tudo muda. Os nossos relacionamentos, todos mudam, né? Se nós tivermos a perspectiva correta de quem é o homem. Deus nos abençoe, meus irmãos. Estou aberto a perguntas, comentários.